O desenvolvimento da democracia masculina no Reino Unido e várias reformas sociais, como o Fundo de Desemprego, a Pensão de Velhice e o Seguro-Desemprego, juntamente com o facto de se viver no Reino Unido dos começos do século XX, uma sociedade em que as mulheres já tinham um destacado papel social, e especialmente nas áreas religiosa e social, muito maior que nos restantes países europeus e, sobretudo, depois da longa luta contra a escravatura entre 1790 e 1830, criou as condições para se começar a debater no Reino Unido a questão dos direitos das mulheres. A luta de Florence Nightingale contra a incompetência masculina tornou-a também um nome conhecido na sociedade britânica de então e aumentou o prestígio desta causa. As mulheres tinham estado muito envolvidas nos protestos contra os horrores búlgaros de 1876, onde mulheres búlgaras cristãs tinham sido violadas e mortas pelos otomanos. Anos depois, muitas destas mesmas ativistas transitaram diretamente para a causa seguinte: a política britânica contra as mulheres e crianças Boers, da Guerra Boer, da África do Sul. Outras mulheres estavam também envolvidas nas campanhas pela pureza social e no movimento pela temperança. Um número crescente de mulheres estavam também ligadas aos órgãos locais de governo, cerca de 800 na altura. Outras ainda eram trabalhadoras e voluntárias em causas sociais, cerca de 500 mil. E muitas eram professoras ou parte das administrações escolares, cerca de 170 mil. E a partir de 1907 eram mesmo eleitoras nas eleições locais no Reino Unido. Em 1848, Disraeli, um primeiro-ministro, disse nos comuns que se uma mulher pudesse ser chefe de Estado, possuidora de terras ou responsável por uma congregação religiosa, certamente que também poderia votar. Na época, já era possível que as mulheres votassem como a Nova Zelândia, na Austrália do Sul e alguns estados do ZEUA. Quanto ao voto universal, sindicalistas e socialistas estavam divididos. Alguns opunham-se ao voto universal porque temiam que as mulheres das classes médias votassem mais à direita, por serem mais conservadoras. Alguns homens temiam que as mulheres votassem para fechar pubs. Em 1904, uma petição de 66 mil mulheres britânicas fez passar no Parlamento uma moção de 184 votos contra 70 a favor da capacidade de voto. As sufragetes procuraram criar então um máximo embaraço ao governo através de atos de desafio. Em 1908, duas mulheres acorrentaram-se à vedação do número 10 de Downing Street. E muitas estavam ansiosas por seguir a causa, tendo sido as inventoras da greve da fome, e eram frequentemente tratadas de forma violenta pela polícia e por alguma parte da população. Em 1909, o governo autorizou a alimentação forçada das sufragetes, em greve de fome, e mesmo a tortura o criou uma contestação generalizada no Reino Unido. Lloyd George, o primeiro-ministro, proclamou que temia que o voto feminino fosse trazer centenas de milhares de votos aos Tories. Ele era um trabalhista. E em resposta, as sufragetes destruíram a Orchid House em Kew, lançando bombas sobre a casa de Lord George e incendiando vários edifícios, porque eram muito radicais. Aliás, nesta altura, o quadro de Velázquez Rocby Venus foi vandalizado com vários cortes de faca por sufragetes. E vários sufragetes tentaram chicotear, e alguns conseguiram, os cavalos de deputados liberais, porque votavam à direita. Em 1913, Emily Dawson procurou colocar um cartaz perto do rei e foi morta quando o cavalo do monarca se assustou e a pisou. A campanha dos sufragetes foi tão violenta que acabou sendo contraproducente. Os seus membros diminuíram e as sufragistas moderadas aumentaram em quantidade e influência. Após a Grande Guerra, as mulheres conseguiram o voto no Reino Unido e as prisioneiras soltas foram libertadas. Ao mesmo tempo, a Áustria, a Checoslováquia, a Suécia, a Polónia, a Alemanha, a Holanda e Luxemburgo concediam o direito de voto às mulheres.